O tema do nosso Café com Processo hoje surgiu principalmente em virtude de uma da aprovação da Comissão de Juristas pela Câmara dos Deputados no último mês de novembro. De lá para cá, tem se falado muito no novo Código de Processo Constitucional. Nós aqui da BPC estamos elaborando uma comissão de estudos, pelo menos de forma provisória, sobre eventual novo Código de Processo Constitucional. Daremos, então, início a esse Café com Processo como uma forma de instaurar esses trabalhos. Essa comissão pretende estudar o assunto, escrever sobre o assunto e, quem sabe, cooperar com essa comissão de juristas, fornecendo esse material à comissão. E é para isso, essa é uma das missões da BPC, né? Cooperar para o estudo, para o debate, para o diálogo sobre esses assuntos. Então, quando se pensa, quando se imagina um novo Código de Processo Constitucional, cabe a nós, primeiramente, estudar sobre o assunto, que é do nosso interesse. Então, já faço o convite que quem quiser participar, se interessar sobre os debates, faça contato e a gente vai montar uma comissão dentro da própria BPC para a gente estudar e traçar o estudo desse eventual novo Código de Processo Constitucional. Professor, sem mais delongas, passo a palavra para o senhor, que eu já adianto, trará muitas novidades e falará aquilo que, como a gente sempre aprende aqui no escritório, aprender aquilo que não se ouve por aí. Muito obrigada, professor. Bem, meus jovens, agora, oficialmente, bom dia. Primeiro, eu quero contar uma coisa para vocês que não são uma lenda. Ela me pegou pelo laço para falar sobre isso, quase que em cima da bucha, e eu, como sou encardido demais, aceitei o encargo, embora não tivesse tempo para preparar muita coisa. Mas tem uma verdade, talvez por isso ela tenha me provocado. Esse é um tema que me atrai desde 1993. Sim, eu sou velho. Amanhã, exatamente amanhã, eu tenho 2 bodas de rubi. Uma, vocês sabem, a pedra dos advogados é o rubi. E outra, as bodas de 45 anos são bodas de rubi. Amanhã eu completo 45 anos de graduação em Direito, dos quais 41 dedicados ao magistério, concomitantemente com a advocacia. E nesses anos todos eu aprendi a me apaixonar, além do processo civil, que é uma amante de muito tempo, aprendi a me apaixonar pelo direito constitucional e pelo processo constitucional. Talvez por isso a lenda tenha me provocado. E vamos lá ver se eu penso alguma coisa de maneira organizada. Primeiro, historicamente, eu quero lhes dizer que já em 2004, o Peru tinha o seu Código de Processo Constitucional. A Costa Rica, mais recentemente, e havia sempre uma ideia a esse respeito. Eu recordo também que numa das edições da Revista Latino-Americana de Estudos Constitucionais, apareceram não diria alguns textos, alguns artigos, porque eles são muito mais sintéticos do que um artigo exige. Pelo menos do André Tavares Guerreiro, que eu recordo bem, sobre a necessidade de se criar um Código de Processo Constitucional. E digo eu, estou de acordo. Acho que podemos ter um Código de Processo Constitucional porque essa matéria está esparsa em uma porção de textos legislativos que não guardam entre si muita uniformidade. Agora, mais do que isso, é preciso que esse Código de Processo Constitucional, se vier a acontecer, e eu presumo que deva acontecer, ele deva ter muitos cuidados com a formulação legislativa. Eu costumo dizer, e isso digo também há muitos anos, que o direito não pede licença a modelos teóricos. O direito normativo vai, coloca as coisas e, às vezes, o faz de maneira arrevesada. E depois a dificuldade fica para o aplicador, já que o direito é uma ciência social aplicada, fica para o aplicador a dificuldade. Eu lhes explico. Eu digo sempre que a linguagem do direito não tem correspondência de verdade. Quem trabalha comigo sabe disso há muitos anos. Se eu posso dizer qualquer coisa em direito e fazer constar na lei.
e depois a gente vai descobrir como vai aplicar isso no mundo real. Em tese, a gente paga IPTU de bem imóvel. É claro, algum maluco pode tentar cobrar o IPTU de automóvel. Por exemplo, do meu genro seria até possível, ficou parado na porta da minha casa durante 6 meses, sem nunca sair. Aí, quando eu tinha um lançamento tributário lá para ele pagar IPTU. Mas, fora esses absurdos, a gente tem que ter uma lógica, um mínimo de objetividade na linguagem jurídica. E esse é o meu medo com relação ao novo código, a partir da experiência que eu observo. As pessoas tratam essa matéria do processo constitucional e do controle de constitucionalidade de uma forma absolutamente acrítica. Acrítica tanto aqui no Brasil quanto na maior parte dos países do bloco ocidental, digamos assim. As pessoas vão levando o controle de constitucionalidade como se fosse uma coisa absolutamente desnecessária em termos de estudo da investigação acadêmica, de investigação profissional do direito. E isso dói, e depois a gente vê os resultados. E eu digo que talvez isso seja até interessante para o Supremo Tribunal Federal. Eu vou trazer um paradigma aqui do que acontece ou do que vem acontecendo no direito constitucional alemão. Né? Não rara vez aparece na doutrina alemã crítica ao chamado Bundesverfassung des Gerichts, que é o seguinte: se diz lá, em sede de doutrina, que o Tribunal Constitucional alemão deixou, ou pretende deixar, de ser o servo da Constituição para investir-se na condição de senhor da Constituição. Quer dizer, o Tribunal Constitucional alemão, e vejam bem, lá tem um problema sério, como existe no Brasil. O Tribunal Constitucional alemão é órgão do Poder Judiciário. Lá, artigo 93 da Lei Fundamental de Bonn. Mas, de uma hora para outra, ele mesmo, o Tribunal Constitucional alemão, resolveu que não é um órgão do Poder Judiciário, ele é super Poder Judiciário, ele está acima e fora do Poder Judiciário. Ainda que a topologia da norma constitucional diga exatamente o contrário do que ele prega. Com isso, ele consegue colocar-se na função de senhor da Constituição alemã. Coincidentemente, o Brasil caminha no mesmo sentido. O Supremo Tribunal Federal é órgão do Poder Judiciário. Basta olhar para o livrinho. Mas, ainda assim, o Supremo pretende colocar-se acima e sobre o Poder Judiciário e acima e sobre os demais poderes. Aliás, o ministro Moreira Alves, já numa palestra há muitos anos, já tentava dizer um negócio desse, vulnerando aquilo que, para mim, era o óbvio, que era o princípio da separação dos poderes. Os poderes eram iguais, harmônicos e independentes entre si, mas não havia um superpoder na estrutura brasileira. De uma hora para outra, o locus das decisões políticas passou a ser o Supremo Tribunal Federal. Evidentemente que há, em outros países do direito comparado, situações diferentes. Em outros países, você vai encontrar, por exemplo, na Itália mesmo, o Petroni deve estar por aí, na Itália mesmo, quando a gente lê a Constituição italiana, percebe que a estrutura da Corte de Constitucionalidade se encontra fora do Poder Judiciário. Essa eu vou chutar de memória, é o título 2, seção 6. O Judiciário está no título 2, seção 4. São coisas separadas. E você vai ter lá uma Corte de Cassação italiana que é diferente da Corte de Constitucionalidade. Na Áustria, a mesma coisa. A Corte de Constitucionalidade está fora da estrutura do Poder Judiciário. Bem, será que isso é relevante? Segundo eu penso, e muito relevante. Pois bem, segundo eu entendo, nós temos que dar, primeiro, um pouco de história para entender essa história de um processo constitucional. Eu vou pegar duas coisas aqui e depois volto para esse pedacinho. Eu estou com um ato do Rodrigo Maia aqui na mão. E me diz, num texto pequeno, o ato do presidente, me diz duas coisas em dois consideranda que abre o texto. A necessidade de consolidação, sistematização e harmonização do regime jurídico
aplicável ao processamento e ao julgamento das ações de controle abstrato de constitucionalidade, das reclamações constitucionais, do mandado de segurança, do habeas data, do mandado de injunção e dos recursos extraordinários. E o segundo diz assim: considerando a importância de se conferir uniformidade e atualização das legislações aplicáveis à evolução da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sobre a matéria. Eu vou começar pelo segundo, que é o torturante. Quer dizer, essa nova legislação vai ter que se ajustar à evolução da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sobre a matéria. Bem, se nós já temos uma regulação, e nós temos uma vasta regulação dessa matéria, só que em documentos esparsos, o que o Supremo Tribunal Federal está me dizendo é o seguinte... desculpe, o que o ato do presidente Rodrigo Maia está me dizendo é o seguinte: a nova lei vai se ajustar a um eventual entendimento do Supremo Tribunal Federal que seja contra a lei. É mais ou menos isso. Quase todos aqui advogaram muito tempo sob a égide do Código de 1973. Esses que advogaram, sobretudo nas cortes superiores, hão de se lembrar que talvez não tenha havido dispositivo no texto do Código passado que tenha sido mais mexido do que o artigo 544. Você ingressava com um agravo de instrumento, aí o Supremo Tribunal Federal começava a tentar inviabilizar o seu agravo, né? Pois bem, aí inviabilizava o agravo, não havia lei a respeito. Depois vinha a lei e se ajustava à nova jurisprudência do STF. Daqui a pouco aumentava o número de recursos, aí outra vez o Supremo começava a inventar mais uma moda, e daqui a pouco vinha a lei e corria atrás da nova moda do Supremo, alterava o dispositivo para se ajustar à jurisprudência. Depois, uma terceira vez isso aconteceu. Quer dizer, sempre acontecia de o legislador correr atrás para ficar na conformidade das violações legais que o Supremo Tribunal Federal perpetrava contra o direito daquele que pretendia recorrer por via de agravo de instrumento, que era como a gente chamava na época. Então, o que me parece é que aqui já há um recado para esta comissão que é instituída. Meus filhos, ajustem-se à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Eu vou dar só um exemplo para poder continuar. Quem lê hoje a lei que cuida da ação declaratória de constitucionalidade, da ação direta de inconstitucionalidade, da ação de inconstitucionalidade por omissão, Lei 9686, vai perceber que lá está escrito com todas as letras que a proteção cautelar será deliberada por maioria absoluta dos membros do Supremo Tribunal Federal. Respeitado o que diz o artigo 22, que exige um quórum de pelo menos 8 ministros presentes na sessão que delibera esse respeito. Eu pergunto a vocês, qual será o ministro do Supremo que poderá atirar a primeira pedra e dizer que nunca deu uma liminar monocraticamente, insuladamente, em hipótese de controle de constitucionalidade? Qual dos ministros pode jogar essa pedra? Tenho a impressão de que todos já fizeram isso. Mas a lei não autoriza, de maneira nenhuma. A lei diz que tem que ser maioria absoluta. Ora, onde está escrito maioria absoluta, tem que se ler maioria absoluta. Terços não dá, vale, segundos não dá. Essa aqui é a verdade. Aí se diz assim, não, mas eu estou dando ad referendo no plenário. Não interessa, não existe. A lei não fala em concessão ad referendo. E sim, não haverá nenhuma regra regimental do regimento interno do Supremo que se possa opor à dicção legal. Simples assim. Mas o fato objetivo é que isso acontece no dia a dia da atividade da nossa Corte. E talvez na próxima lei, vencendo o trabalho dessa comissão aqui, na próxima lei já apareça que a concessão há de ser feita de maneira insulada, submetida ao referendo do plenário. Alguma coisa nesse sentido vai aparecer lá, se quiser seguir o segundo desses consideranda que estão aqui encartados.
Aí depois eu volto para o primeiro. Regime jurídico aplicável ao processamento e ao julgamento das ações de controle abstrato de constitucionalidade, das reclamações constitucionais, do mandado de segurança, do habeas data, do mandado de junção e dos recursos extraordinários. Eu vejo aqui desenhadas duas coisas bem distintas, bem diversas. Primeiro, controle abstrato. Depois, eu vou chamar simplesmente de controle abstrato de controle de constitucionalidade. E, do outro lado, uma espécie de código de processo que visa a regular justamente o procedimento com relação às chamadas tutelas constitucionais das liberdades. São duas coisas separadas. E o pior, se nós percebermos, o Supremo Tribunal Federal trata essas duas coisas como se fossem uma única e mesma coisa, com os mesmos critérios, com os mesmos elementos, com os mesmos estándares. Eu vou lembrar alguma coisa da história. Quando veio à lume a emenda constitucional número 3 de 1993, isso é março de 1993, não sei exatamente o dia, quando veio à lume essa emenda, logo em seguida veio a chamada ADC número 1, que cuidava da declaração de constitucionalidade de um tributo qualquer. PIS/COFINS, provavelmente. Né? Mas o fato é que isso foi direto para o Supremo Tribunal Federal. A ADC não havia sequer nenhuma lei de regência a esse respeito. E o relator foi quem propôs um rito a ser seguido. Até aí não tem nenhum problema, porque quando veio a Constituição de 34, que criou o mandado de segurança, não havia lei ainda. Né? A lei só apareceu 2 anos depois, que era a lei número 191, e ainda assim havia propositura de ações de mandado de segurança. Então, isso não é um problema. Mas o fato é que, nessa discussão, houve um incidente de inconstitucionalidade da própria emenda constitucional número 3. E um dos grandes argumentos desse incidente de inconstitucionalidade era o seguinte: a ação declaratória de inconstitucionalidade ofende as regras do devido processo legal, ofende o princípio do contraditório, etc, 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 etc. E, nesse incidente, o relator era o ministro Moreira Alves, né? Nesse incidente, o Moreira Alves criou uma tese visando a eliminar, digamos, a objeção com relação à suposta inconstitucionalidade da emenda número 3. Ele disse, não, mas a parte que promove a ação declaratória de inconstitucionalidade há de demonstrar a controvérsia presente, ou seja, um órgão da justiça está dizendo uma coisa, outro órgão da justiça está dizendo outra coisa. E para resolver esse problema de insegurança jurídica, que haveria a ação declaratória de constitucionalidade. Isso não estava escrito na Constituição. Não havia escrito na Constituição nada que dissesse não tem que estar presente a controvérsia X ou Y. Essa foi uma construção do Moreira Alves para respeitar o princípio do contraditório. Daqui a pouco eu volto nessa conversa de princípio do contraditório. Tá? Então, o fato é que nós temos misturado aqui no controle de constitucionalidade, nesse Código de Processo Constitucional, coisas relativas ao controle abstrato e coisas relativas à tutela jurisdicional das liberdades. E aqui eu vou fazer uma observação. Quem conhece, quem estuda controle abstrato de constitucionalidade, tem duas opções na vida. A primeira, dar de barato, sem investigar, e dizer que a atividade do Supremo Tribunal Federal, quando exerce o controle abstrato de constitucionalidade, é uma atividade jurisdicional. O Gilmar, por exemplo, diz isso, na maior sem cerimônia, mas também no fundamento. Aliás, ele tem um fundamento e o Guilherme Pucci, se estiver presente, vai lembrar disso. Tá aí, Guilherme? É o seguinte, o Guilherme Pucci investigou, fez uma entrevista com o Gilmar Mendes e disse que eu disse que o controle não era jurisdicional. O Gilmar disse, não é sim constitucional, é exercido pelos
pelos ministros do Supremo Tribunal Federal, dentro de um processo jurisdicional. Aí disse eu ao Guilherme, se o ministro conceder férias lá para o servidor dele, ele está exercendo uma atividade. Essa atividade é constitucional? Não, não é. Então, uma coisa não tem nada a ver com outra. Não é o fato, a não ser que você dê muito valor apenas para uma concepção orgânica na atividade do Supremo Tribunal Federal. E digo eu, as coisas não se passam assim. Se nós observarmos isentamente e sem parte fria a atividade exercida no controle abstrato de constitucionalidade, nós devemos chegar a uma conclusão diversa da conclusão que chegou o acadêmico Gilmar Mendes, e que está no livro dele, sobre o direito constitucional dele, e em outros livros sobre controle de constitucionalidade, que ele tem um específico, que foi a dissertação dele de mestrado no UNB em 1992. Bem, o que tem diferente nisso? Quem se preocupa em examinar as origens disso, certamente vai dar com a carroça na frente da casa do Hans Kelsen. Embora se diga que já essa conversa sobre controle abstrato de constitucionalidade já existia na Europa Ocidental, mesmo antes da Constituição da Áustria de 1929. Pois bem, quando se procura ler os livrinhos do Kelsen, especialmente a jurisdição constitucional, você vai ver que ele diz claramente o seguinte: a atividade exercida pela Corte de Constitucionalidade aqui não é, de maneira nenhuma, uma atividade jurisdicional. Né? Diz ele que essa atividade é uma atividade como se fosse uma atividade legislativa com sinal de menos na frente. Há uma atividade do legislador que cria a norma e há do Tribunal Constitucional uma atividade que retira a norma do ordenamento jurídico. Era como se fosse, portanto, a mesma atividade legislativa, só que incumbida a outro órgão e com um sinal negativo na frente. O Carotilho, quando cuida disso, dessa expressão do Kelsen, diz assim, que Kelsen considerou a atividade de controle de constitucionalidade uma atividade tendencialmente de legislação negativa. Depois a gente vai ver que eu também não concordo com esse pedacinho do tendencialmente de legislação negativa. Se nós viermos aqui para o direito brasileiro, em 1980, vejam bem, então o professor, que ainda não era nem ministro, o professor Atos Guzmão Carneiro, num trabalho sobre jurisdição, que saiu na revista de processo número 19, logo no começo, aí deve ser, o nome jurisdição, aspectos introdutórios, uma coisa assim. Revista de processo 19 é o primeiro artigo, deve ser lá pela página 17, mas estou citando de memória, e sei que está no lado daqui da página, do livro, da revista, desculpem. Ele diz assim, que a atividade de controle de constitucionalidade, e veja, isso é 1980, é uma atividade legislativa. Legislativa, é isso que ele diz. Eu acho que, no particular, está errado, mas, pelo menos, mostra que não havia uma unanimidade sobre se atividade jurisdicional. Na representação de constitucionalidade número 2, aqui no Supremo Tribunal Federal, o Sepúlveda Pertence, o ministro Sepúlveda Pertence, usou a expressão, essa atividade aqui não é jurisdicional, ela é, no máximo, judicialiforme. Tem forma de jurisdição, mas não é jurisdicional, o que me parece correto. A atividade realmente não é jurisdicional. Bem, por que nós temos que entender assim? Basta que nós percebamos a estrutura de uma corte de constitucionalidade. Ela pode até revestir o papel de um tribunal, de qualquer tribunal. Entretanto, o que ela faz atua em um momento que eu vou chamar de um momento normativo da lei. Ela não atua no momento de incidência da lei. A função jurisdicional, rigorosamente, atua no momento da incidência da lei. Aplica a lei a um determinado caso concreto, ou a inaplica. Algumas pessoas dizem desaplica. A inaplica
porque não cabe no seu âmbito de vigência material, pessoal, territorial, etc. Pois bem, então, quando ela atua no momento normativo da regra, da lei, ela não está exercendo jurisdição, é outra atividade, diversa atividade. E, se nós quisermos passar o nosso exame para as cortes de constitucionalidade, nós vamos ver, e não sou eu que estou dizendo, nós vamos ver que os bons estudiosos da matéria, os grandes nomes até do estudo do direito constitucional, vão caminhar nessa linha. Ninguém aqui desconhece a importância que teve para o direito constitucional o trabalho do Karl Loewenstein sobre a teoria da Constituição. Pois bem, Loewenstein diz exatamente isso, que a atividade de controle de constitucionalidade é uma atividade política. O primeiro presidente da Corte de Constitucionalidade italiana, Gaetano Azariti, diz assim, que o Tribunal Constitucional, a Corte de Constitucionalidade, pertence a uma função estatal política autônoma. Não tem nada a ver com jurisdição. Bem, eu acho que, sim, o Calamandré já lhes disse, também pensa dessa maneira. Então, esses grandes nomes da teoria do direito é que placitam a conduta que eu procuro ter em relação a esse tema, ao comportamento que eu tenho em relação à investigação que faço em relação a isso. Bem, se isso que eu digo tem um mínimo de pertinência, a conclusão daí, assim, isso também vai ser observado com relação aos eventos que procuram ornar, procuram regrar o controle de constitucionalidade. Vocês veem aqui, a todo momento, você falar partes, pertinência subjetiva ou pertinência temática, mérito da ação direta de constitucionalidade, da ação declaratória de constitucionalidade. Eu falo em mérito, na necessidade de entender que não cabe assistência por causa disso ou por causa daquilo. E as coisas se complicam demais. Por quê? Sobretudo sob a inspiração do ministro Gilmar Mendes, a legislação brasileira, incluída até a alteração constitucional sobre a ação declaratória de constitucionalidade, traz algumas coisas que vão entrar naquele primeiro argumento que eu mencionei. Você pode colocar qualquer coisa em direito, qualquer coisa, mas às vezes não vai funcionar no mundo. Eu digo, como o processo é estritamente político no bom sentido da palavra, e não tem nada a ver com jurisdição, não adianta eu querer trazer para cá legitimação extraordinária, mérito, coisa julgada em ação declaratória de constitucionalidade ou inconstitucionalidade, coisa julgada, litisconsórcio, causa de pedir e outras maluquices mais. Aí o Supremo tem que inventar uma causa de pedir que ele chama de causa de pedir aberta, que ele percebe que esses conceitos do processo de partes, do processo subjetivo, esses conceitos não cabem no processo objetivo. A gente tem que separar isso. Processo subjetivo, esse sim, é objeto da jurisdição. Esse sim se comporta nos moldes de todos esses estándares próprios dele, processo subjetivo. Mas um processo objetivo, primeiro que tudo, rigorosamente, um processo objetivo não possui partes. Não possui rigorosamente autor nem réu. Possui no máximo o que eu chamo de partes funcionais. Só isso. Mas vejam, em um processo num processo subjetivo, está sempre presente a ideia de uma relação jurídica ou da necessidade de constituição de uma nova situação jurídica, de um Estado novo. Essa é a regra com relação aos processos subjetivos. Quer dizer, há uma relação entre dois sujeitos de direito, pelo menos dois sujeitos de direito. Essa relação é possivelmente controvertida, fora no caso de construção de situação jurídica, que se diz que não há controvérsia, e, portanto, é necessário ir
ao judiciário para que ele dê o desate, a exata solução daquela controvérsia eventualmente existente. No processo de controle de constitucionalidade, que eu chamo de processo objetivo, essas coisas não acontecem. Não há uma relação jurídica. O que há é uma relação norma versus norma. Só isso. Norma superior versus norma inferior. Não há relação jurídica, não há necessidade de jurisdição. Não há sequer, segundo entendo, necessidade de controvérsia. Bem, presente isso, eu não posso falar em causa de pedir aberta, nem em causa de pedir fechada, nem sequer em trânsito em julgado da decisão, nem em ação rescisória dessa decisão, que determina o controle, e, no caso do controle, só diz que a norma é pertinente, ou a norma é impertinente, ou é parcialmente pertinente, parcialmente impertinente. É isso. Agora, não acaba aí a nossa hesitação. Eu estou vendo agora que no código vai dizer que a sentença proferida ou a decisão proferida no controle de constitucionalidade tem eficácia constitutiva, ou eficácia condenatória, ou eficácia declaratória. Esses estándares cabem bem no processo subjetivo. Eu posso pedir a declaração de certeza de algo para estabilizar uma relação jurídica entre mim e determinado número de pessoas. Eu posso pedir a constituição ou desconstituição de um Estado, desconstituição de um contrato, anulação de um contrato. Ou posso pedir a condenação de alguém a me entregar algo ou fazer algo para mim. Sempre como conceito claro de uma relação jurídica. Entretanto, digo eu, esses estándares não se prestam para o processo objetivo. Aqui, rigorosamente, eu não poderia falar em sentença declaratória. Por que eu digo rigorosamente? Porque o Gilmar colocou na Constituição a ação declaratória de constitucionalidade, até pelo óbvio, a ação declaratória há de ter conteúdo declaratório. Isso é óbvio. Ou então admitir que não é uma ação declaratória, que é uma ação constitutiva negativa. E o pior, o Supremo Tribunal Federal, já que essa comissão vai se ajustar, o Supremo Tribunal Federal meteu na cabeça que o ato que é proferido como sentença num processo de controle de constitucionalidade é um ato que tem eficácia ex nunc, né? Eficácia somente daqui para frente. Não por outro motivo, colando do artigo 282, quarto apartado da Constituição de Portugal, permite a modulação da decisão. Depois que ele começou a permitir a modulação, o novo Código de Processo Civil, de 2015, começa a tratar também dos tais efeitos da modulação. Por quê? Foi preciso que o Gilmar, que também o anteprojeto é dele, das ações, das legislações sobre controle de constitucionalidade, 9868 e 9882, foi preciso que se lançasse lá uma regra dizendo que a eficácia é assim, mas você pode modular os efeitos da decisão. Depois aparece no Código de Processo Civil. Digo eu, por que foi necessário isso? É porque nenhum desses estándares, nem uma sentença declaratória, nem uma sentença constitutiva, rigorosamente atende a esses requisitos. Se você for, e eu volto mais uma vez, se você for à legislação constitucional italiana, você vai ver que a deliberação sobre a inconstitucionalidade de uma lei só vale a partir da data da publicação daí para frente da decisão. Ou seja, os efeitos são meramente daqui para frente, não há efeito retroperante. Se você for à Constituição da Áustria, a mesma coisa acontece. Eles consideram que é uma atividade constitutiva negativa e que, portanto, você não constitui para trás, você só constitui daqui para frente. Então, a norma só vale daqui para frente. E mais, algumas vezes, no caso da Áustria, a deliberação nem é ex nunc, ela é pro futuro, porque o Tribunal Constitucional pode determinar que aquela deliberação sobre a inconstitucionalidade só vale daqui a 6 meses ou até, em algumas situações, daqui a 1 ano. Basta ler o que está no artigo 139, acho que é o 6º apartado da Constituição da Áustria. Então, minha gente,
lá, as coisas ganharam rumo. Entretanto, nós misturamos essas coisas, pegamos a judicial review do direito norte-americano e dizemos que a eficácia é retroperante. Bem, isso tudo com base em estándares que não se ajustam. Digo eu, quando quero examinar um tema, eu me valho de um trabalho de dois sujeitos, Alchurru e Bulligan, que foi publicado em língua espanhola sobre a existência e validade das leis. Esses dois autores, escrevendo em língua espanhola, são muito interessantes e criam dois estándares diferentes. Eles falam em regra de admissão e regra de rechaço. Uma norma que entrou no ordenamento jurídico, mas que com ele não se compadece, não se ajusta, essa norma pode ser rechaçada, pode ser expulsa do ordenamento jurídico, né? E expulsa por uma determinação do órgão de controle de constitucionalidade, no caso brasileiro, o Supremo Tribunal Federal. Parece que sim. Aí desaparece essa conceituação de constitutiva, condenatória, declaratória, etc., etc., que, como eles disseram, é muito boa para o momento aplicativo da norma, mas não para o momento normativo da norma, que pega a norma na sua criação e não na sua incidência. Isso aqui é importante. E eu gostaria muito de ver isso lá. Esse é o passo que para mim, é relevante. E fazer entender que não é necessário haver nenhuma controvérsia entre juízes de primeiro e de segundo grau, desembargadores, etc., para que você possa aviar uma ação de constitucionalidade, né? Basta que haja, de algum daqueles legitimados funcionais a que eu me reportei, basta que haja a verificação de que, pelo menos aparentemente, a norma infraconstitucional não tem pertinência com o seu chamado fundamento de validade. Basta isso, e só isso. Bem, de outro lado, na parte referente aos elementos da proteção jurisdicional das liberdades, o que a gente tem hoje? A gente tem o mandado de segurança, a lei do mandado de segurança, a lei do habeas data, a gente tem a lei do mandado de instrução, lei 13.300, e o que mais que a gente precisa ver aqui? As reclamações constitucionais estão regidas no Código de Processo Civil, no artigo 988 e seguinte, habeas data, não se fala aqui. E reclamações constitucionais também está no Código de Processo Civil, né? Já falei. Então, são essas. E os recursos extraordinários que também estão no Código de Processo Civil. Quer dizer, essas matérias aqui é que seriam reguladas na nova lei. Eu não vejo dificuldade em fazer o casamento dessas matérias. É claro, temos que dar um sistema, temos que procurar uniformizar essas tutelas de uma maneira que, primeiro, as leis sejam compreensíveis e depois as leis constituem em si um subsistema, essas tutelas, um subsistema nesse Código de Processo Constitucional. Esse subsistema regularia todas as leis e tentaria fazer da mesma maneira, com os mesmos institutos. Eu acho que isso é extremamente importante. E, claro, talvez nesse momento seja possível retirar algumas demasias, alguns excessos e talvez tornar o processo extremamente mais célere. Se bem que eu tenho medo, a gente cria uma lei bonitinha que torna o processo célere, mas esse processo é célere, entretanto, é inviável no âmbito do Supremo Tribunal Federal, porque o Supremo tem muita matéria, tem muito trabalho para fazer, etc., etc., etc. Agora, eu não sei como, não está previsto aqui no ato do presidente, mas é uma coisa que me interessa. Nós temos examinado muito, e isso no Brasil não é muito tratado, que é chamada eficácia horizontal dos direitos fundamentais, né? Isso tem origem alemã, nós vimos já em alguns trabalhos de origem alemã, um estudo a esse respeito, e no Brasil agora, nos últimos anos, é que começou a ter algum desenho, mas sempre copiando do direito alemão, de passagem. E essa matéria me parece de extrema relevância, e talvez fosse o momento de se criar um instituto ou se criar, agora sim, uma legitimidade para que essa tutela pudesse ser deferida de uma maneira bastante
rápida, bastante diligente. E, de outra sorte, manter do outro lado a parte relativa ao controle. Eu faço aqui alguma observação com relação ao mandado de injunção, que é uma coisa que me interessa, porque quem acompanha a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sabe que o Supremo já caminhou em todas as veredas com relação ao mandado de injunção. E talvez a gente pudesse... A Lei 13.300 já tem alguma clareza a esse respeito e colocou uma parte de cal em certas hesitações. Eu recordo... Como é que eu vejo a estrutura do controle no Brasil de maneira geral? Depois eu continuo do eu recordo. Eu tenho aqui uma ação direta de inconstitucionalidade, que é controle abstrato, e lá no mundo subjetivo, no mundo dos sujeitos de direito, eu tenho qualquer ação e tenho um incidente de inconstitucionalidade aqui, que é apreciado pelo próprio juiz do feito ou pelo próprio tribunal do feito. Em outras palavras, eu tenho uma face em abstrato e outra face em concreto. Qualquer um de nós ingressa com uma ação ou é uma determinada ação e pode arguir a inconstitucionalidade de uma lei. Com relação à ação de inconstitucionalidade por omissão, eu já estou no ponto negativo. E me parece que o mandado de injunção é justamente o correspondente com um ponto negativo, o mandado de injunção com o meu incidente de inconstitucionalidade em qualquer processo. Eu posso ingressar com mandado de injunção para a defesa do meu direito individual, porque houve a omissão na edição da norma. Vejam, lá no controle abstrato positivo, aqui declara-se em abstrato que a lei é inconstitucional ou que a lei é constitucional. E aqui, no caso individual subjetivo, se aplica ou se inaplica a norma tida por inconstitucional. Aqui embaixo é a mesma coisa, quando se trata da omissão. Ou a omissão está no mandado, numa ação direta de inconstitucionalidade por omissão, e aí, o que faz o tribunal? O tribunal apenas declara que o órgão legislativo competente, o órgão administrativo competente, está em mora na edição do ato normativo de maneira geral. Seja ele de competência do parlamento, seja ele de competência de algum ato, de algum poder executivo, de algum órgão do poder executivo. Só que no primeiro caso do parlamento, ele só diz, olha, você está em mora, meu filho. E no segundo caso, é possível fixar prazo para que a parte, o destinatário do comando possa editar o ato normativo. Agora, no mandado de injunção, até o mandado de injunção número 107, o Supremo entendia que acontecia a mesma lógica, ou seja, no mandado de injunção, o Supremo só dizia para a autoridade que era legitimada passiva, olha, meu filho, você está em mora. Até que, justamente nesse mandado de injunção número 107, o jogo mudou e passou a haver o óbvio, que era um ato determinativo. É porque não cabe na cabeça de nenhum ser humano que haja um mandado de injunção que não contenha, no ato final, um mandado. Né? Uma determinação para que alguém faça alguma coisa ou para que alguém deixe de fazer alguma coisa. Aqui, como o ato é omissivo, para que alguém faça alguma coisa. Isso era da lógica mais jacassiana. E ainda assim demoraram anos e anos para perceber. E essa 107, eu acho que foi até um voto do Gilmar, por sinal, se tratava de greve de servidores públicos. E aí o negócio começou a funcionar para o bem desta vez, né? Ou seja, o Supremo também acerta, não pensa que a gente está aqui só para falar mal do Supremo. Então, eu acho que sim, isso que está expressado no mandado de injunção agora tem de ser preservado e ainda com maior clareza, né? A Lei 13.300, com maior clareza nesse novo Código de Processo Constitucional. Eu tenho a impressão de que, o velho adora falar, né? Mas eu tenho a impressão de que, se você passar dos 40 minutos, eu já estou com 46 minutos, se você passar dos 40 minutos, a conversa começa a ficar muito boring, as pessoas começam a querer desligar a tela, ir embora. Então, antes que isso aconteça por todos, eu agradeço aqui a paciência. Posso, Lenda? E um saco de me ouvirem. Muito obrigado, meus filhos. Muito obrigada, professor. Muito obrigado, obrigada. Lendinha.
Ai, como é bom ouvir o professor, né? Eu vou passar a palavra para que o presidente faça as considerações aí sobre a exposição do professor. Com a palavra, presidente. Meu mentor, meu professor e meu amigo Jorge Amauri, muito obrigado pelas suas palavras. Entrei um pouquinho atrasado por questões profissionais que você deve imaginar quais, Sim. mas assisti aqui, imagino que 80% a 85% de toda a apresentação, obviamente sempre com muita perfeição, muita precisão. Não vou fazer nenhum comentário acerca da sua apresentação, porque eu acho que ela foi bem explicativa e bem didática para todos nós que ouvimos. Mas eu queria te fazer uma pergunta. Considerando que a gente deve ter aí esse Código de Processo Constitucional, certo? Minha pergunta, na verdade, é uma pergunta dividida em duas. O que você acha que tem que constar nesse código acerca de tipos de ações ou incidentes? Eu vou usar ações aqui genérico, tá? Por favor. Eu sei que existem discussões acerca de determinados incidentes nesse código. E a segunda pergunta que eu vejo é o seguinte: como fazer com que esse código dialogue com o Código de Processo Civil sem suplementá-lo, sem sobrepô-lo. Porque, vou dar só um exemplo, a reclamação hoje está prevista no Código de Processo Civil. E imagino eu, não sei, que o teu entendimento deve ser que a reclamação vai ter que entrar nesse Código de Processo Constitucional. Por isso que eu perguntei a tua opinião se ela deveria entrar. Outra questão que eu imagino que deveria entrar é mandado de segurança. E então, assim, eu pergunto a sua opinião sobre quais deveriam entrar, porque essas são duas questões, reclamação e mandado de segurança, são dois temas que, muito embora previstos na Constituição, eles são temas que não dizem respeito especificamente à jurisdição constitucional. Então, fica a minha pergunta em relação a isso. Bem, o meu exame partiu, evidentemente, do que o Maia colocou aqui. Claro que não foi o Maia que escreveu isso, nós sabemos que não foi, né? A linguagem não é maiana, ela é mais supremiana, digamos assim. Não foi o Maia que escreveu isso. Agora, aqui, o texto está aqui na minha mão, está dito que essas reclamações, esse mandado de segurança vão participar. Então, o ponto de partida era esse. Agora, a opinião do Jorge Amauri. Bem, é possível, sim, você manter aqui a reclamação e o mandado de segurança. A gente teria que ter clareza apenas e tão somente nos âmbitos de vigência da norma jurídica. Isso, qualquer ascensão da vida vai resolver para mim. Vai me dizer o seguinte: olha, quando se tratar de norma, quando se tratar de mandado de segurança, de reclamação, no âmbito da jurisdição constitucional, envolvendo matéria constitucional, né, seguir-se-á o Código de Processo. Agora, sim, aqui a gente vai ter que casar alguns elementos. O primeiro dos elementos que a gente vai casar é matéria constitucional. E o segundo, matéria constitucional deliberada pelo Supremo Tribunal Federal. Né? Basicamente é isso. Ou talvez Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça. Eu explico por quê. Ninguém tira da minha cabeça que o recurso especial é um recurso extraordinário. Né? Quem elaborou, quem advogou, ou quem estudou direito sob a égide da Constituição pretérita, de saber que o recurso especial nada mais é do que um desdobramento das ocorrências previstas no texto constitucional, no artigo 119 da Constituição passada. Né? Seccionou-se. Então, houve uma divisão de competência funcional entre o Supremo e o STJ a respeito de um mesmo e único recurso extraordinário. Então, assim, por isso, eu diria também que, quando se tratasse de recurso especial, o mesmo código deveria ser
ensartado. Então, a regra é essa. Agora, com relação às reclamações, eu entendo o seguinte: você pode ter reclamação em vários âmbitos, e sobre matéria constitucional e matéria não constitucional, né? Isso deveria estar presente, porque aí o âmbito de vigência material é matéria constitucional, iria para esse novo código. Dou de barato o seguinte: agora eu mencionei, por exemplo, aliás, nem mencionei a Constituição da França, né? A Constituição da França, 58, é um texto enxuto, é um texto bem enxuto. O Brasil, costumo dizer, seguramente tem a maior Constituição do mundo em termos de fragmentos, não em termos de número de artigos, mas em termos de fragmentos, que é a maior Constituição do mundo. Então, quase tudo aqui é matéria constitucional. Sim. Talvez o âmbito de vigência material, portanto, das matérias não constitucionais acabasse sendo muito reduzido. Agora, um legislador hábil vai dizer o seguinte: eu vou tentar compatibilizar ao máximo essas coisas. E só vou tratar excepcionalmente, e toda vez que eu for tratar excepcionalmente, por exemplo, eu posso colocar no âmbito do Supremo Tribunal Federal, no âmbito do Supremo e do STJ, que é de maneira a não deixar qualquer dúvida ou qualquer antinomia entre as regras, porque estará específica a competência funcional para deliberar sobre esse Código de Processo Constitucional. É possível fazer isso? Sim, basta que se tenha um pouco de zelo, um pouco de cuidado na elaboração dessas novas regras de direito, tá? Para que não surja a seguinte dúvida: em lugar de se tratar de um código novo que revogou parte do Código de Processo Civil, não. O que houve foi, no máximo, a redução de um âmbito de vigência pessoal e material da norma. Ponto. Acho que assim é possível trabalhar. Agora, com relação às reclamações, talvez fosse o caso de ter presente até a possibilidade de mais bem identificar a natureza jurídica da reclamação. Não deixar a critério do cidadão. Meu amigo Leonardo Carneiro da Cunha, que não está aqui, tem comigo um dissenso brutal. Digo eu, se existe uma reclamação que tem um processo judicial, essa reclamação é apenas e tão somente um incidente processual. Apenas isso, em relação àquele processo, onde foi proferida a decisão da qual se está reclamando. Agora, se trata de uma reclamação nascida por força de um ato que desrespeitou o Supremo Tribunal Federal em um processo administrativo e não jurisdicional, aí sim a reclamação ganha foros, ganha color de verdadeira ação. Isso poderia ficar bem claro, ou mais claro, no novo Código de Processo Constitucional. Num sentido ou no outro sentido, apenas para que nós possamos eliminar a dúvida acadêmica a esse respeito, né? Bem, então é possível fazer isso, Becker. Eu estou devendo alguma parte da pergunta. Não, professor. Foram essas duas. Você, na sua resposta, você acabou respondendo as duas coisas. Ficou perfeito. Obrigado, então. Então, vou abrir agora para quem quiser mais, por favor, participar, fazer perguntas para o professor Amaury, ou contraditá-lo, se tiverem coragem. Eu gostaria de abrir os trabalhos, posso? Por favor. Está com a barba bonita. Muito obrigado, viu? Cuidado, o negócio de ficar achando minha barba bonita. Isso é perigoso. Está grande, bonita. Tá certo. Vai para combinar comigo. Sim, verdade. Da hora. Bom, bom dia a todos. Bom dia, meu querido Jorge Amaury. Parabéns pela sua exposição. Ela foi completa, apesar de só 46 minutos. Eu tinha uma pergunta para fazer, que é a mesma que o Rodrigo Becker fez. Na verdade, tivemos a posição do Amaury, e essa posição deve prevalecer. Porque, se não prevalecer, eu não sei para que esse Código de Processo Constitucional. Ele tem que, primeira coisa que os membros da comissão têm que definir, e ela tem um presidente bem enérgico, para dizer o menos, e ele vai definir exatamente qual vai ser o conteúdo. O Maia, a redação maiana, gostei da expressão, ela é um ponto de partida, mas quem vai dizer é a comissão, porque ela vai elaborar o trabalho dela.
depois o parlamento, evidentemente, faz as modificações, que ele é o dono do poder legislativo. Eu tinha minhas dúvidas sobre a necessidade desse código, porque se é um código para tratar só das ações, e, como diz o Rodrigo, genericamente, perante o Supremo, em primeiro lugar, eu tenho medo que isso não seja necessário. Em segundo lugar, eu tenho medo que seja inócuo, porque depois o Supremo vai dizer o que ele pensa sobre isso, independentemente da lei, como ele sempre fez. Outra comissão presidida pelo ministro Gilmar fez aquela lei 96, 98, sei lá o número dela, e eles já não seguiram aquela lei em algumas oportunidades. É esse o meu receio. Mas se eles ouvirem Jorge Amaury e se ativerem a esse roteiro, eles já estão começando bem. É o que eu espero. E, por fim, eu vou ter que sair, talvez volte, né? Depende do que vai demorar o debate, mas para uma atividade aqui muito rápida. Então, por isso que eu pedi para falar primeiro. E o Amaury fez uma observação sobre a Itália, e eu, todas as vezes que o tema é tratado, sendo ou não citado pessoalmente, eu bato na mesma tecla. Quem sabe um dia alguém me ouve e pelo menos faz um debate para discordar. É o mínimo que a gente gosta, de ser ouvido. Eu já disse isso até ao Rodrigo Becker. É que eu dou risada quando tem encontros de Supremas Cortes. Eu rio quando tem debates sobre as Supremas Cortes no mundo, porque eu nunca vi um congresso para tratar de arroz e feijão ao mesmo tempo, só porque os comemos juntos. Um país que julga, um Supremo Tribunal Federal, que julga processos, nunca pode ser comparado às cortes constitucionais europeias, que não julgam processo algum. O Amaury disse bem, está fora do capítulo lá da sessão, mas isso não é só questão formal, é uma questão material, uma questão de conteúdo. A Suprema Corte Italiana não julga ninguém, nem originariamente, muito menos por recurso. Outro dia alguém falou, mas julga o presidente da República Italiana por crime de traição à pátria. Leiam melhor, porque nesse caso é formado um tribunal especial composto dos membros da Corte Constitucional Italiana e de muitas outras pessoas, de forma que deixa de ser a Corte Constitucional o órgão julgador. Então, veja bem, quando o Supremo decide, eu gosto de dar um exemplo, sobre o famoso artigo novo do novo Código, que trata da proibição da decisão surpresa, ele diz assim, escuta, vamos pensar bem o que nós vamos decidir, porque o que vale para esses juízes todos do Brasil, vale para nós. Já o membro da Corte Constitucional Europeia, ele, como não julga nada, ele nunca vai aplicar o artigo 9º na vida, então ele tem uma liberdade de decidir. Ele tem um desconhecimento de causa, não dói no calo dele. Então, nós não podemos comparar jamais Supremas Cortes. A americana se parece formalmente e teoricamente com a nossa, mas quando vimos a quantidade exígua de recursos, e aí eu não sei dizer, mas se não é zero, é quase zero de competência originária, também não podemos comparar com o nosso Supremo Tribunal Federal. E, por último, eu queria dizer, voltando ao ponto de partida, fiz a digressão só porque eu aproveito as oportunidades para bater na tecla, voltando ao ponto de partida, o conteúdo do Código, eu queria lembrar que há uma discussão muito mais ampla, há até um Instituto Ibero-Americano de Direito Processual Constitucional, que tem um conceito de processo constitucional, há conceitos muito diversos. Então, assim,
Alguns dizem que se fizermos um código de processo constitucional e não um código de ações perante o Supremo Tribunal, nós não precisamos mais do Código de Processo Civil, porque basta regulamentar os artigos da Constituição e o resto não precisaria ser tão minucioso. Tem opinião para todo gosto. Então, eu concluo como iniciei, diante de tantas opiniões, o professor Amaury, com a sua modéstia, não disse essa é a verdade, ele disse essa é a minha opinião, que a opinião dele prevaleça, é o que eu espero. Professor, quer fazer algum comentário? Sim, tomara que prevaleça, né? Eu me esforço para isso, eu me esforço apenas, eu sempre disse, eu não sou dono da verdade, mas eu me esforço apenas para que as pessoas, digo, os autores aqui e o Supremo Tribunal Federal, para que as pessoas reflitam, e, sobretudo, sejam capazes de não repetir inconsequentemente o que o Supremo faz, e, com todo respeito, parcela da doutrina do direito constitucional faz, é dizer que essa atividade é jurisdicional. O Supremo tem, sim, atividades que são típicas de Suprema Corte e tem atividades que são típicas de processo de parte. Fizeram uma salada de frutas. No texto que eu estou escrevendo um texto para isso, para tentar publicar ou colaborar com essa comissão de que a Lenda me deu notícia, em que eu digo que as atividades do Supremo, no particular, parecem a tentativa de fazer uma salada de frutas em que se mistura mamão com paralelepípedo. Ora, paralelepípedo é uma coisa, mamão é outra coisa. Essas duas coisas não casam, né? Então, o texto é infantil, no particular, a linguagem é meio pedestre, mas é exatamente o que eu vejo. E o pior, pega uma parte do paralelepípedo que julga os processos objetivos e quer jogar aqui, no mamão do controle abstrato de funcionalidade. O que caracterizaria a corte seria justamente a apreciação única e exclusiva da pertinência normativa entre a norma fundada e a norma fundada. Mas, lamentavelmente, não é assim que o Supremo Tribunal Federal se comporta, né? E aí ficamos todos aqui a lutar com relação a isso, né? E sim, acho que é possível fazer um código, não sei se ele seria necessário, mas partindo da premissa de que, ou seja, o que se exige dele é uma parte, digamos, geral, em que se estabeleçam, olha, para o processo de controle abstrato de constitucionalidade, e aí eu vou lembrar algo que foi dito pelo Vitalino Canas com relação ao direito português. Aliás, acabou de retirar a candidatura dele ao Tribunal Constitucional de Portugal. O Vitalino Canas diz o seguinte, olha, com relação ao precipitar de ocorrências novas, não adianta eu querer pegar velhas respostas, velhos estándares. Eu tenho que criar uma linguagem própria do controle abstrato de constitucionalidade. Eu não tenho que tentar emprestar conceitos e começar a deturpar os conceitos, a esgarçar os conceitos para ver se eles cabem na explicação dos eventos novos. Sim, eu teria que ter uma linguagem que fosse adequada ao controle abstrato de constitucionalidade. Eu teria uma linguagem para não dizer, olha, não se ajustam aqui os conceitos relativos à jurisdição, porque isso não é jurisdição. Eu não preciso de princípio do contraditório, não há um conceito de coisa julgada, não há o conceito de mérito. Só curiosidade dentro da resposta, se vocês forem às constituições brasileiras, só aparece mérito, a expressão mérito, ligada à ação, depois da emenda constitucional número 3. Não existia a expressão mérito. Mérito aparece nas outras constituições apenas com relação, sabe o quê? Ao mérito dos projetos de lei. Se for examinada a matéria de mérito, aí segue. E é sempre assim, aparece uma expressão mérito em cada uma das constituições. Mas só agora, na Constituição de 88, depois da emenda, é que aparece o mérito da ação. Quer dizer, isso foi uma invenção? Sim, assim. Para quem não sabe, a emenda constitucional número 3 foi um ajuste, na parte da ação declaratória, um ajuste que teria acontecido de umas conversas acadêmicas entre o professor Celso Ribeiro Bastos e o acadêmico Gilmar Mendes. Na época, o Gilmar era subchefe de assuntos jurídicos da Casa Civil. E depois, quando foi editada a emenda constitucional número 3, o Celso Ribeiro Bastos escreveu um texto dizendo que a proposta dele de ação declaratória não era isso que aparece aí. Tá?
Mas, sim, basicamente é isso que eu queria acrescentar. Professor, esse nosso código, ele também adentraria... Está sem câmera? Eu estou sem câmera. Eu estou no dentista, pô. Olha aqui, ó. Ah, entendi. Aqui é um dentista, pô. Professor, esse nosso código, ele traria disposições acerca das ações diretas de inconstitucionalidade locais nos estados? Isso porque os processos constitucionais nos tribunais de justiça, eles têm 27 diferentes no país. Cada tribunal de justiça é de uma maneira e etc. Claro, os parâmetros dessas ações diretas são as constituições estaduais, mas haveria espaço para avançar nessa situação das ADIMs locais? Obrigado, sempre bom te ver, professor. Meu amigo, em princípio, eu não vejo óbvio que isso aconteça. Tá? Realmente não vejo óbvio. O Mouta quer falar. Não, antes do Mouta tem um já inscrito. Ah, tá. Então vamos lá. Por favor. Tiago Pádua. Tiago, por favor. Obrigado, Rodrigo. E, primeiramente, bom dia a todos e parabéns, mais uma vez, pela exposição do professor Jorge Amaury. Fabulosa para a gente navegar no momento que estamos, de certa maneira, discutindo as coisas de forma muito acrítica, né? Então, já começa com um certo desconforto a comissão que foi constituída em razão de um quiprocó no sentido americano, né? Isso por aquilo, quando a comissão é constituída e tem algumas referências de decisões judiciais de presidência da Câmara, reeleição, tudo isso é muito desconfortável, né? Acho que as pessoas precisam criticar as coisas e apontar o dedo da forma correta. A academia e a associação, acho que ela também serve para a gente fazer essas referências, né? Então, eu queria só fazer uma observação e uma pergunta muito singela para o professor Jorge Amaury, a partir da exposição belíssima que ele fez, né? Eu recordo que um dos grandes culpados dessa nossa circunstância atual, o professor Moreira Alves, como o professor Jorge Amaury acabou fazendo algumas observações, né? A representação 700 é uma referência emblemática, lá de 69, quando ele fala com todas as letras que as representações do controle abstrato são políticas, são referências políticas. O professor Jorge Amaury já tinha percebido isso quando fez um estudo profundo sobre a súmula vinculante e fez essa observação de que a questão é política, não tem como ficar disfarçando as coisas, né? E no julgamento, muito importante também, que é preciso ser observado, que a gente às vezes deixa passar, o mandado de segurança 20.941, quando nós observamos lá uma discussão muito importante entre o Moreira Alves e o falecido ministro Brossard, em que eles falavam exatamente sobre isso. Dizia o Moreira Alves que o Supremo está acima dos demais poderes, acima e fora. E o Paulo Brossard, com o dedo em riste, praticamente dizia, não, isso não existe, não é verdade. E você não pode dizer, praticamente disse que o ministro Moreira Alves não conhecia Rui Barbosa. Foi quase isso que está dito no acórdão da nossa tradição constitucional, né? Então, esses resgates que precisam ser observados e de forma crítica. Então, a pergunta para o professor Amaury, e aí um pouco na via dessa nossa confusão teórica, e que às vezes invade a prática, professor Amaury, é que nós temos um decreto no nascedouro da República, o decreto que cria, inclusive, o Supremo, 848, de 1890, que fala que nós somos um país de common law. Está escrito lá com todas as letras, né? E isso, na sua perspectiva, professor Jorge, teria causado um conflito de identidade nosso, ou seja, um conflito entre common law e civil law, a gente não sabe os limites do judiciário, de uma forma geral, o limite do poder legislativo, ou se, na verdade, faz parte da nossa confusão mental desde sempre. Muito obrigado. Bem, primeiro eu agradeço a pergunta, eu só fazer um ajuste. O 848 foi uma reedição melhorada do decreto 510, tá? Que já cuidava do tema. Agora, foi assim, uma Constituição provisória do Brasil, tanto 510 quanto 848. Né? Mas vamos lá. Sim, nós temos uma confusão e eu explico. Na origem, o nosso sistema é de civil law.
sem dúvida nenhuma, de civil law. Só que, sobretudo por influência do Rui Barbosa, nós fizemos uma espécie de guinada com relação ao direito público, e tentamos copiar, a partir do nome, né? Estados Unidos do Brasil, nós tentamos copiar o sistema norte-americano, né? Que tinha há menos de 100 anos, um pouquinho mais de 100 anos, tinha a sua Constituição, né? Tinha tido a sua Constituição, a Constituição está ficando famosinha no mundo como um paradigma a ser seguido. Então, nós ficamos na situação absurda de ter um sistema de direito público de common law e um sistema de direito privado de civil law. Quer dizer, na hora de fazer o casamento dessas duas coisas, não podia dar certo. Era, mais uma vez, casar banana com paralelepípedo. Sim, e depois, se a gente perceber, a criação da nossa Suprema Corte tentou imitar a Suprema Corte de lá. E veja, com isso, nós tínhamos um sistema, pelo menos organizado, e dizer assim, olha, então, aqui a apreciação da matéria constitucional far-se-á via a arguição incidente tanto, né? Aconteceu aqui no meio, portanto, a gente vai examinar a matéria assim. Isso perdurou, segundo eu penso, até a Constituição de 34, mas houve dúvida com relação à ideia da Constituição de 34, se ela tinha querido ingressar num sistema de controle abstrato de constitucionalidade. A regra, entretanto, é que naquela Constituição de 34 só havia a deliberação sobre qual o limite do quórum. Então, a coisa ficou exatamente como era antes. Ali, o que me parece, apenas se passava o exame do controle de constitucionalidade para órgãos colegiados. Jamais juiz de primeiro grau poderia. E houve até um trabalho do Justo Sherman dizendo isso que eu estou dizendo, e um trabalho do Alcides de Mendonça Lima, que era um jovem jurista da época, né? Pois bem, quando chega realmente na Constituição de 46, é que houve a emenda que resolveu instituir no Brasil o controle abstrato de constitucionalidade. Aí nós começamos a caminhar. E sim, e qual é a inspiração disso? Constituição de 46, mas a emenda veio um pouco mais tarde, né? É que, quando chega em 45, a Constituição da Áustria é revigorada, né? E a Constituição que vigora até hoje. Pois bem, na Constituição da Áustria é que aparece a figura do Tribunal Constitucional com esse desenho todo que a gente conhece hoje, e depois foi copiada pela Constituição da Itália quase que imediatamente a seguir. Tá? E não, entretanto, a Constituição da Alemanha, que, como eles disseram, é um órgão do judiciário. Eles é que se declararam independentes do judiciário. Pois bem, então a Constituição da Áustria e a Constituição da Itália passaram a servir de modelo. Não serviram para a Constituição da França, mas eram os modelos que a gente seguia. Depois você teve, mais recentemente, a Constituição Espanhola, também com desenho de Tribunal Constitucional. E Portugal, depois da Revolução dos Cravos, já na Constituição de 1976, também cria um desenho de Tribunal Constitucional. Então, com relação a esse desenho, ficou assim, olha, controle abstrato de constitucionalidade é uma coisa, processo subjetivo é outra coisa. Para essas pessoas, para esses países, fica mais claro o desenho de que nós temos Corte Constitucional. No Brasil, nós tentamos imitar os japoneses, que faziam 3 de 1, mas como nós somos, assim, vira-lata, fizemos só 2 de 1. É um tribunal que é constitucional e um tribunal que não é constitucional, que é apenas a maior instância do Poder Judiciário. Economizamos em número de ministros, pagamos menos salários, mas embora altos salários, e por isso deu a confusão aqui. O Petroni, por exemplo, acabou de se reportar. Mas, como lhe disse, tudo na origem, porque nós copiamos o direito público na estrutura organizacional dos Estados Unidos e copiamos o direito privado do direito romano. E, a propósito do que você disse com relação ao Moreira Alves, eu acho que na minha dissertação de mestrado, eu já verberava contra essa afirmação do Moreira Alves. E eu dizia, onde se lê independentes e harmônicos entre si, quer dizer, independentes e harmônicos entre si. Não existe a possibilidade de o Supremo Tribunal Federal arvorar-se a senhor da Constituição. Ele tem que ser servo da Constituição. E alguém tem que colocar um freio nisso. Basicamente é isso, Tiago.
Estou te ouvindo, Boto. Tá, obrigado. Bom dia a todos, meus amigos, queridos e queridas. Eu peço primeiro desculpa que eu estou no celular e talvez o som não esteja legal. Quero cumprimentar a todos a associação, na pessoa do presidente, nosso querido Becker, e agradecer pela brilhante aula, professor Mauri. Como sempre, a gente aprende muito com as suas lições, né? Muito obrigado. E eu acompanhei a partir de 9h15, então eu acompanhei a parte toda da discussão do controle de constitucionalidade, a discussão do que estaria dentro desse possível Código de Processo Coletivo. E eu quero, na verdade, fazer uma ponderação especificamente sobre o mandado de segurança, que foi colocado aí brilhantemente pelo professor Amorim, o Becker também tocou no assunto, que é o seguinte: como uma das grandes preocupações, talvez isso gere até a má aplicação do mandado de segurança em alguns julgados, em alguns casos, é a análise da sua legislação. Por exemplo, eu acredito que a lei de 2009, a 12016, já está superada em muitos aspectos. Eu venho defendendo, acho que até a gente já conversou isso, né, professor Mauri, que ela não conversa com o CPC em muitos institutos. Não conversa. Ainda é uma legislação extremamente formal, com conceitos que o Código tenta, digamos assim, mitigar. Ele fala ainda em Código Velho, fala em denegação de segurança, quando, na verdade, é matéria probatória, de falta de provas. Então, de toda sorte, a própria lei do MS, no meu modo de pensar, ela já precisa ser mudada. Agora, tem outro problema, que o mandado de segurança também é coletivo. E o mandado de segurança coletivo é um instituto que é pouquíssimo trabalhado na legislação. A gente acaba importando para o mandado de segurança coletiva as técnicas do processo coletivo em geral, ação civil pública, aquela discussão da coisa julgada, do bom aproveitamento, in utilibus, das execuções individuais, etc. Em cima disso tudo, uma preocupação que eu queria colocar aos amigos que estão aqui nessa manhã é como eu posso fazer uma legislação de qualidade dialogando com o CPC, porque o procedimento, recurso, etc., é Código de Processo Civil, prerrogativas da Fazenda Pública é Código de Processo Civil também. Estamos pensando aí num Código de Processo Coletivo. Esse Código de Processo Coletivo vai ter que tocar no mandado de segurança coletivo. E estamos falando num Código de Processo Constitucional, que também vai ter que tocar, ou não, no mandado de segurança coletivo. E aí a preocupação é como eu me deparar com uma quantidade de leis, ou normas, se é que elas sejam aprovadas, caso elas sejam aprovadas, para tratar de um único instituto. Quem vai sofrer é o mandado de segurança. Quem vai sofrer é o jurisdicionado, se eu não tiver um diálogo bem estabelecido com a lei tradicional, se ela vai ser revogada ou não, com o tal do Código de Processo Coletivo, se é que vai ter o mandado de segurança coletivo, e com o Código de Processo Constitucional, se é que o Código de Processo Constitucional vai tratar também do mandado de segurança. Então, a minha preocupação é um diálogo de fontes. A gente tem que trabalhar bem isso que a gente quer e o que temos para viabilizar a manutenção do mandado de segurança como esse grande instrumento de controle constitucional. Então, na verdade, não é uma pergunta, professor Moreira, eu queria só lhe ouvir um pouco mais sobre não só o Código de Processo Constitucional, mas também o Código de Processo Coletivo, que vai trazer algumas ações constitucionais para dentro. E como é que a gente poderia escolher as que ficariam no Código de Processo Coletivo, as que ficariam no Código de Processo Constitucional, especialmente em relação ao mandado de segurança coletivo. Obrigado, estou com saudade de todos vocês e desde já desejo felicidades e Feliz Natal para todos vocês aí. Desculpem incomodá-los, tá? Pessoal, Maurício, lhe devolvo a palavra. Obrigado. Querido Mouta, vamos começar assim. Eu acho que eu conheço a história de anteprojeto do Código de Processo Coletivo, mais ou menos ali desde o início da Primeira Guerra Mundial. Eu estava começando o estudo do direito em 1914, né? E eu digo, puxa vida, estou pensando no Código de Processo Coletivo, nunca saiu. Você sabe que depois houve aquela briguinha entre dois próceres do direito coletivo no Brasil, um do sexo masculino e outro do sexo feminino, os nomes não interessam, e isso acabou gerando o desconforto de toda a ordem. E sim, eu conheço o projeto há muito tempo e nunca vi sair do lugar. É possível que agora saia. Esse é o primeiro detalhe. E sim, eu acho que a questão pertinente ao diálogo das fontes é muito relevante. E se você prestar atenção, a coisa é um pouco mais complicada. É que com relação ao mandado de segurança acontece isso, mas não é só com relação ao mandado de segurança, né?
você percebe que também com relação ao mandado de julgamento mais lei, nós temos o mesmo problema. A Lei 13.300 prevê o mandado de injunção individual e prevê o mandado de injunção coletivo também. E é preciso que haja essa compatibilização. O que me parece é que este Código de Processo Constitucional deva ter uma parte das disposições gerais muito consistente, muito fecunda, tá? Para poder depois abrir capítulos especiais, como se fossem as nossas ações especiais do novo Código de Processo Civil, que diminuíram bastante, diga-se de passagem, né? É como se a gente pudesse fazer isso, ou devesse fazer isso. Primeiro faz uma parte geral boa e depois vai para o detalhe. Agora, o processo não é fácil. Realmente dá para construir e a gente tem que saber que essa construção exige tirocínio, exige conhecimento e exige dedicação para que... Agora, como eu disse ainda há pouco, você já devia estar presente, é preciso que a gente entenda que o que pode acontecer, para manter regras assim, o que pode acontecer é deixar explícito que há a redução do âmbito da vigência material dessas normas que já existem. Redução do âmbito de vigência pessoal dessas normas que já existem. E, eventualmente, material. E, portanto, elas valerão tudo, só não valerão naquelas ações de natureza constitucional que estejam no âmbito do Supremo Tribunal Federal e ou do Superior Tribunal de Justiça. Acho que esse é um bom desenho. E, claro, algumas coisas talvez pudessem ficar mais claras com ela. Estou de acordo com você que a nossa lei do mandado de segurança já tem alguns sinais de demência senil e que pode ser realmente recalchutada, renovada. Eu recordo uma discussão, para variar, uma discussão que eu tive com o Gilmar, lá no IDP ainda, em que ele me dizia que se eu perco o prazo para aviar a ação de mandado de segurança, acontece a decadência. E dizia eu, meu querido Gilmar, este prazo não é decadencial, ele é um prazo meramente processual. Ah, mas toda a jurisprudência diz assim. Sim, quid bono, toda a jurisprudência diz assim. A meu sentir, está equivocado. Porque se fosse prazo de decadência, sabe o que aconteceria com o meu direito? Meu direito material tinha desaparecido. E eu posso, por uma ação que não seja do procedimento especial do mandado de segurança, continuar vindicando meu direito no prazo de prescrição previsto na lei, não é verdade? Então, ninguém pode dizer que isso é um prazo de decadência, sim, que é um prazo meramente processual. Entretanto, um membro da mais alta corte de justiça do país me diz isso e eu tenho que ouvir e reclamar. Claro que eu não ouço falar de um negócio desse. Mas o fato objetivo a gente tem que esclarecer essas coisas. E aí eu volto para aquilo, talvez você não estivesse. Não adianta eu apelidar um boi de peixe na Semana Santa. Né? Ele continua sendo boi. E eu vou comer carne vermelha. E para os religiosos, vou ofender lá nos mandamentos, que eu não sei qual a esse respeito. Tá? Bem, basicamente é isso que eu posso dizer. É possível fazer, mas exige argúcia, apuro técnico e, sobretudo, a especificação quando acontecer essa redução do âmbito de vigência pessoal e ou material, conforme o caso. Tá? É o que eu penso. Bom, pessoal, mais alguém quer fazer alguma observação, quer falar? Eu não estou vendo o chat aqui, o bate-papo, porque eu estou no celular também. Então, eu não sei. Lenda, você que está aí... Não, nenhuma outra inscrição. Alguém mais? João Roberto, João Paulo, Jailton, Ademar. Não. Olha, o Ademar está por aí. Eu vou fazer uma observação assim. Só... Cortou seu áudio, Becker. Cortou o áudio. Está cortado. Eu vou fazer uma observação só em cima dessa fala do Mouta. Todo mundo sabe aqui que eu gosto de estudar o direito norte-americano e eles têm uma técnica interessante. Eles não têm código das coisas, né? Eles têm um código só para tudo. E o código é dividido por seções materiais, processuais, legislativa, política, tem de tudo no código. Então, a gente não tem isso, mas é alguma coisa interessante para evitar diversas leis esparsas sobre
temas esparsos e chocando uma com a outra. Algo a se pensar, só uma pequena reflexão acerca de um modo mais pragmático de organizar as normas e evitar qualquer tipo de conflito. Mas, de qualquer maneira, em cima do que o professor Amaury falou, e em cima da minha primeira pergunta, eu acho que se nós conseguirmos fazer com que os códigos dialoguem e consigam estabelecer, como ele mesmo falou em cima da minha pergunta, as competências específicas e os casos específicos para que cada ação, ou cada incidente, cada recurso seja aplicado, acho que é fundamental. Porque o meu medo, e aí essa foi a razão da minha pergunta para o professor Amaury, é que esse Código de Processo Constitucional se sobreponha em algum ponto ao Código de Processo Civil ou a legislações esparsas que a gente tem, e aí a gente faça do Código um problema por 10 anos até os tribunais, e sobretudo o Supremo Tribunal Federal, dizer como é que ele tem que ser interpretado, já que existem outras normas que regulam também a questão. E aí vai vir aquela discussão de hermenêutica, né? Qual lei vai aplicar? A lei especial, a lei genérica, a lei posterior, a lei anterior, enfim. Eu deixo para o professor Amaury responder isso quando se acontecer. Por isso, é só a minha preocupação em relação ao Código de Processo Constitucional, que ele dialogue da melhor maneira possível com as demais leis e com o Código de Processo Civil, para que nós, que vamos ser aqueles que teremos que aplicar, o operador do direito, não sejamos prejudicados por indecisões e por dúvidas acerca de como fazer ou como aplicar essa norma. Professor, por favor, suas considerações, se quiser fazer mais alguma consideração, estamos já encaminhando aí para o nosso final. Perfeito. Se dependesse do Jorge Amaury, se o Jorge Amaury fosse o Maia aqui, ele ia dizer o seguinte: olha, meu filho, faz o seguinte, é um Código de Processo Constitucional que vise apenas a regulação das ações de controle abstrato de constitucionalidade que não se regem pelo processo, pelas mesmas regras que regem o processo de parte. Faria isso e examinaria a questão relativa às ações diretas de inconstitucionalidade por omissão, ação declaratória de constitucionalidade e a DPF. E pararíamos por aí. O resto ficaria na legislação diversa dessa, como já está hoje encartado. Tá? Eu acho que é assim que as coisas deveriam se passar. Entretanto, não é assim, e eu tenho medo. E sim, eu quero dizer, salvo engano da minha memória, salvo engano mesmo da minha memória, e pode ser que ela me traia, que o Código do Peru cuida, salvo engano, até de ação civil pública, tá? De ação popular e ação civil pública, o que não é o nosso caso aqui. Tá? Pelo menos não está na proposta, no ato do presidente que está instituindo a comissão. Agora, é claro, a comissão pode extrapassar esses limites. O Petroni disse que pode extrapassar, e eu até entendo que pode mesmo, é só um anteprojeto e fica do desenho que quiser. E sim, o meu medo, e eu volto para o início da minha conversa, baseado num trabalho do Schleich e do Coriotti, em que eles dizem, sim, a Corte se tornou senhora da Constituição. O tribunal lá se tornou senhor da Constituição. E vejam, lá o Tribunal Constitucional é muito mais reservado que o nosso, lá não tem TV Justiça, os ministros não querem aparecer, as decisões são reservadas. Então, lá eles são um pouco mais ponderados que aqui. Aqui o pessoal quer sentença 5 estrelas, capa de revista, etc. Isso atrapalha profundamente o serviço que há de ser desempenhado. É isso que eu penso. Obrigado, professor. Se não temos mais perguntas, vou pedir para que você faça as considerações finais desse nosso excelente Café com Processo. As minhas considerações finais foram, meus filhos, quem está lhes falando é um ancião, a memória está indo embora, mas eu espero que possa ter contribuído de alguma forma para a reflexão e para que a gente possa contribuir para essa comissão, ver se essa comissão aceita alguma ponderação nesse sentido, e acredita até que aceite a colaboração, nem que seja por educação, e depois mande descartar na 6ª sessão, no 6º de lixo, mas a gente, se puder, deve contribuir para esse debate, a gente mandar alguma coisa para lá, escrita,
alguma coisa assim, posso dizer que a nossa associação pretendeu marcar uma presença positiva no âmbito desse debate. E, demais, muito obrigado a todos que tiveram a paciência de me ouvir. Muito obrigado, professor. Agradeço a todos que estiveram presentes e vou deixar para a Lenda encerrar, porque ela que é nosso motor da associação, então eu vou passar a palavra para ela. Por favor, Lenda. Obrigada, presidente. É só para reiterar, para quem não estava aqui no início, eu compartilhei com o pessoal do projeto da associação de montar uma comissão que produzirá um suporte, um conteúdo a ser entregue para a comissão do novo Código de Processo Constitucional. Então, quem tiver interesse de participar dessa comissão, para entrar em contato conosco, nós buscaremos produzir aí artigos, enfim, vamos estruturar ainda como vai ser essa nossa contribuição, mas fato é que a BPC quer e vai contribuir para essa comissão. Então, quem tiver interesse, faça contato aqui conosco, inbox, e a gente vai montar essa comissão. E é isso, gostaria de agradecer a todos, é nosso último Café com Processo nesse ano tão excepcional. Esperamos que muito em breve a gente possa estar presencialmente tomando de fato o café. Não é um projeto para ser continuado via Zoom, muito embora a gente queira realizar as gravações e disponibilizar isso no YouTube, que de fato vai acontecer, mas a gente espera realmente que a gente possa se reunir com vocês presencialmente, no escritório do João, novamente lá no Ademar, no João Paulo, na casa do Petrônio, quem sabe, e assim sucessivamente. Tá bom? Gostaria de agradecer muito a presença de todos e destacar que foi uma participação recorde esse Café com Processo nosso. Já é sucesso esse tema, professor. Muito obrigada por compartilhar, por nos apoiar nesse estudo, como o senhor sempre faz, trazendo ponderações tão diferentes, porque eu digo sempre isso, quando eu falo com o professor Jorge Amaury, sempre tem uma visão diferente daquilo que comumente a gente encontra. Então, muito obrigada, professor, por o senhor fazer a diferença na nossa associação. E obrigada também a todos que estão aqui presentes. Obrigada, tchau, tchau. Lenda, antes de encerrar, só uma observação, professor Amaury. Eu fui pesquisar o decreto 848 de 1890 e ele só foi revogado em 1991 pelo presidente Collor. Olha que coisa. Ficou 101 anos aí perdido no tempo. Que coisa, coisas da nossa lei, mas tá bom. Obrigado. Obrigada, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau.